Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, amém? Como você está? Eu espero no Senhor que você e toda a sua família esteja bem. Hoje daremos continuidade à nossa reflexão, tendo como base a oração sacerdotal de Jesus. O nosso texto está no capítulo de número 17 do Evangelho de João. E eu quero te desafiar a acompanhar essa meditação, se possível, com a sua Bíblia aberta e com papel, com caneta, para que você possa fazer as suas anotações, fazer as suas observações. Eu creio que o Senhor Deus quer falar ao teu coração, amém? No vídeo passado, na primeira parte da nossa reflexão, nós meditamos nos 5 primeiros versículos da oração sacerdotal. E nós vimos que a prioridade de Jesus era a glória de Deus. Vimos também que a vida eterna é uma dádiva do Pai oferecida através de seu Filho Jesus lá na cruz do Calvário. Hoje nós iremos meditar dos versos 6 a 19, trecho em que Jesus ora por seus discípulos. Jesus intercede ao Pai para que os seus discípulos permaneçam alicerçados na palavra e que eles sejam guardados do mundo e do maligno. E eu quero chamar a sua atenção para a forma de como que o Senhor Jesus começa, ou ele inicia esse bloco da sua oração. Porque ele fala de um grupo de pessoas que o Pai dá a ele. Veja, versículo de número 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Eu quero abrir um parêntese aqui para fazer uma observação. Durante a minha caminhada, eu tenho me deparado com um grupo de pessoas que, olhando para si mesmas, elas não se sentem dignas de fazerem parte ou de pertencerem ao grupo de amigos do Senhor Jesus. É gente que reconhece as suas falhas e que, por causa das suas fraquezas, por causa das suas limitações, dos seus deslizes, elas acreditam que primeiro elas precisam vencer essas deformidades, essas quedas, esses erros, esses pecados, para só então depois serem aceitas por Cristo Jesus ou por Deus. E a verdade, meu amigo, é que dessa forma nenhum de nós somos. Por isso eu gostaria de te convidar, já na introdução dessa reflexão, a dar uma olhada para a vida desses homens. Quem eram esses homens por quem Jesus está orando e que mais tarde ele vai chamá-los de amigos? Será que era um grupo de pessoas especiais, pessoas que não cometiam pecado, pessoas que não erravam, ou que quando errava muito pouco? Bom, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que era um grupo de 11 homens comuns lá da Galileia, com imperfeições, fraquezas como as minhas e as suas. Gente imperfeita, gente falha. O Novo Testamento nos mostra vários episódios em que nos dão a entender quem eles eram. O evangelista Lucas descreve lá no capítulo de número 9, a partir do verso de número 37, alguns episódios que descreve bem como esses homens eram. Lucas vai nos dizer lá no texto que, por falta de fé e de oração, eles não conseguiram expulsar um espírito maligno que perturbava a vida de um rapaz, de um jovem, um garoto. Diz ainda que eles não conseguiam entender nem discernir o ensino de Jesus sobre a crucificação, porque eles tinham pensamentos pré-concebidos. Lucas ainda vai dizer que eles chegaram a discutir entre eles sobre quem era o maior, ou seja, eles estavam buscando glória pessoal, e que de uma forma sectária, rude, eles repreenderam alguém que expulsava demônios em nome de Jesus, mas que não fazia parte do mesmo grupo que eles. E Lucas ainda vai dizer que entre eles houve alguém que pensasse em incendiar uma aldeia, uma vila de samaritanos, porque estes se recusaram a dar pousada no momento em que eles precisaram. O que dizer de Pedro?
O próprio evangelista João aqui vai nos dizer que momentos antes de Pedro ouvir essa oração de Jesus, ele resiste, ele se opõe à ação do Senhor. Quando o Senhor Jesus estava ali lavando os pés dos seus discípulos, o relato está lá no capítulo de número 13, né? E o texto lá, João vai nos dizer que o Pedro ele só se submete à vontade de Jesus após ouvir que se ele insistisse em recusar, ele, o Pedro, não teria mais parte com o Senhor. E a despeito da atitude, das ações desses homens, veja como Jesus os trata. Aqui no Evangelho de João, capítulo 15, verso 15, ele diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Em resumo, meu irmão, meu amigo, você que está vivendo aí do outro lado por esse vídeo, os amigos de Jesus eram pessoas como eu e você, cheias de falhas, cheias de imperfeições. E isso nos leva à primeira lição da nossa reflexão de hoje, com base na oração sacerdotal de Jesus. Qual é a lição? A esperança da nossa salvação, ela não está fundamentada em nossa qualificação no momento do convite de Cristo Jesus, mas no caráter do Deus que nos escolhe e que nos convida através do seu Filho Jesus pela pregação da palavra. Mateus capítulo 11, você conhece o texto, a partir do verso de número 28, Jesus diz: vinde a mim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Glória a Deus por sua palavra, glória a Deus porque o convite de Jesus continua ecoando hoje. E deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa ser perfeito para ser aceito por Deus. Você só precisa ter coragem de aceitar o seu convite. Você só precisa ter coragem de segui-lo e Ele irá te aperfeiçoar, Ele irá te qualificar. Agora, preste atenção em como que o Senhor Jesus, ele termina o verso de número 6 e como que ele dá continuidade no 7 e no 8, porque ele diz assim: e eles, se referindo aos discípulos, têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me destes vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me destes, e eles as aceitaram, eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviastes. Olha que tremendo aqui o que Jesus está dizendo. E eu quero destacar aqui dois pontos nesse trecho da oração do Senhor Jesus, para facilitar essa nossa compreensão na construção desse vínculo de amizade. Primeiro, Jesus nos diz aqui na sua oração, na sua palavra, que os discípulos guardavam a palavra. Esse verbo guardar no grego, ele tem o sentido de valorizar, de observar, de obedecer. Segunda coisa, veja como que o Senhor Jesus identifica um amigo ou um discípulo dele. Ele diz assim que um amigo, um discípulo, é aquele que recebe a palavra, pela palavra reconhece que a origem dele é divina e que após esse reconhecimento passa a crer nele. Será que nós nos enquadramos nas especificações de Jesus? Agora dê uma olhadinha comigo nos versos de 9 a 11, na narrativa aqui do evangelista João, nos mostrando o cuidado, o zelo, a preocupação do Senhor para com os seus amigos. Ele diz assim: eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão do Senhor Jesus aqui, logo na introdução do versículo de número 9. Eu rogo. Essa expressão rogo tem um significado muito mais forte do que pedir. É uma súplica, é uma intercessão com instância, com urgência. E nesse trecho aqui, Jesus está clamando por proteção e por livramento para os seus discípulos. E aqui eu quero chamar a sua atenção.
Quantas vezes, em meio às angústias, às dificuldades, às tribulações da vida, nós ficamos desejosos de que alguém interceda por nós? Neste texto, além de nós descobrirmos que o Senhor Jesus, Ele é o nosso intercessor, nós descobrimos também que Ele nos vê como o seu bom tesouro. Se por um lado Ele, na sua intercessão, nos adverte dos perigos, das perseguições, dos ataques do mundo, por um outro lado, Ele declara que nós somos preciosos. Ele, ao interceder por nós, está dizendo: eles são preciosos para mim. E eu queria chamar a sua atenção para o que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, a partir do verso de número 18. Ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha que tremendo! Sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como ouro ou prata, mas pelo sangue de Cristo, que vocês foram comprados e redimidos. Meu querido amigo, meu querido irmão, não há maior privilégio do que ser propriedade particular do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor. E aqui está a segunda lição na oração sacerdotal de Jesus, nesse momento que o Pai está intercedendo por nós. Nós temos uma segurança. Apesar de estarmos expostos, nós não estamos sem proteção. Nós não podemos ser tocados por qualquer um. Veja que no versículo de número 9, Jesus diz: eu rogo por eles, mas eu não estou rogando pelo mundo. Muitas pessoas não compreendem a atitude do Senhor Jesus de excluir o mundo nesse momento aqui da sua intercessão, da sua súplica. E a confusão, em parte, ocorre pela dificuldade que a maioria das pessoas tem de entender como que a Bíblia define a palavra mundo e como que nós devemos nos relacionar com ele. Para ajudar aqueles que têm dúvida, que têm dificuldade, eu quero destacar aqui duas coisas. Primeiro, o significado de mundo. Segundo, o posicionamento de Jesus aqui na sua oração sacerdotal em não interceder pelo mundo. Então vamos lá. Primeiro, mundo. A palavra mundo tem vários significados, tanto na cultura grega quanto na cultura hebraica. Ao escrever o quarto evangelho, João, ele utilizou 78 vezes essa palavra. Apenas aqui no capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus utiliza essa mesma palavra 11 vezes, com sentidos diferentes. Em quase todo o contexto da oração, o sentido atribuído à palavra mundo aqui refere-se a um sistema de ideias, de comportamentos, de valores, de crenças, de opiniões, ou seja, em resumo, refere-se a uma cosmovisão que se opõe aos valores de Deus. Em geral, esse sistema, essa cosmovisão, ela se caracteriza, a Bíblia diz que ela se manifesta através da cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a ostentação dos bens, com orgulho, vaidade, uma série de outras coisas que a palavra do Senhor vai nos dizer. Veja o que o Senhor Jesus diz a respeito do mundo, no versículo de número 12. Jesus diz que a cultura do mundo é uma cultura de morte, uma cultura de violência. Ele diz assim: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quem se perdeu? Bom, nós sabemos que foi Judas. A pergunta então aqui é: por que Judas se perdeu? Biblicamente falando, a resposta é: porque apesar de ter andado ao lado de Cristo, ele não renunciou à cosmovisão do mundo. Basta você dar uma olhada no capítulo de número 6, capítulo de número 12, capítulo de número 13, capítulo de número 18, do Evangelho de João, capítulo de número 27 do Evangelho de Mateus e outros textos da Bíblia que você vai entender isso.
a biografia de Judas nos mostra que, apesar dele ter se encontrado com o Cristo, ele nunca se convertera à sua palavra. Ele não renunciou ao domínio ou à influência do mundo. E eu quero chamar sua atenção novamente, porque ao nos convidar, o Senhor Jesus nos aceita do jeito que estamos, mas à medida que abrimos os nossos corações para a sua palavra e nos submetemos à sua vontade, Ele, através da sua palavra, nos transforma, Ele nos lapida, nos limpa, nos lava, nos molda. É impossível ser transformado pela palavra de Cristo e ainda ser participante desse sistema corrompido, caído, dominado pelo mal. Veja o que o Senhor Jesus afirma ainda na primeira parte do versículo de número 14. Ele diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Agora fica fácil da gente compreender o posicionamento de Jesus. Por que Jesus não intercede pelo mundo? Perceba que não é uma recusa sem sentido ou sem explicação. Não, o mundo se opõe, ele odeia, ele persegue a palavra e todos os que são transformados por ela. Por isso, a intercessão de Jesus é em favor daqueles que creem nele. E a atitude de Jesus aqui na oração sacerdotal em nada diminui o seu amor para com o mundo enquanto raça humana. Ele é o Salvador do mundo. Mas neste momento aqui da oração, o assunto de Jesus não é salvação. O assunto de Jesus é intercessão por livramento, tanto do mundo quanto do maligno. E aqui nós nos deparamos com a terceira lição na oração sacerdotal de Jesus. Jesus deixa claro que apesar de ser o Salvador do mundo, ou seja, daqueles que vierem a crer em sua obra redentora lá na cruz do Calvário, ele não é o intercessor do mundo, ele é o intercessor da igreja. Ele é o intercessor da igreja. E preste atenção, porque em sua intercessão, ele intercede, ele faz um pedido especial, ainda no verso de número 13, ele diz: agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Cristo Jesus, ele volta agora no momento da oração a falar em plenitude de alegria. Queridos, a ideia de alegria de muitas pessoas é extravasar, curtir momentos regados a baladas, risos, diversões, bebidas, banquetes, drogas, sexo. Para outros, a alegria está fundamentada em riquezas, bens, posses, fama, status social. Há ainda quem se apegue à falsa ideia de que a alegria consiste em não ter tristezas na vida, não enfrentar problemas na vida. Conceitos extremamente pobres, postiços e limitados. Conceitos que não resistem à prova. No primeiro sinal de provação cai por terra. A alegria que Jesus se refere aqui no verso de número 13 é uma alegria completamente diferente dessas alegrias passageiras. Ele diz para que eles tenham a plenitude da minha alegria. E eu imagino que quando os discípulos ouviram Jesus orando dessa maneira, eles se lembraram de quando Jesus estava conversando com eles ainda lá no cenáculo. Por exemplo, aqui no capítulo de número 15, a partir do verso de número 10, Jesus diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Eu imagino que eles se lembraram das palavras de Jesus aqui no capítulo de número 16, no verso de número 22, quando Jesus diz que esta alegria ninguém poderia tirar deles. Seria uma alegria que nenhuma situação, nenhuma perseguição, nenhum ataque, nenhuma imposição, nada poderia tirar, nada poderia roubar essa alegria deles. Por quê? Porque essa alegria vem dele mesmo, vem da sua presença conosco.
Por isso essa alegria, ela subsiste em meio às dificuldades da vida. Dos versos 13 até o verso de número 18, Jesus ele desenvolve algumas abordagens diferentes ao utilizar a palavra mundo. Eu queria que você acompanhasse comigo. Ele inicia no versículo de número 13, que a gente já leu, dizendo assim: mas eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo. Referindo-se a mundo aqui, no mundo, ao planeta Terra, referindo-se aqui enquanto ao lugar de sua ação física, de sua ação corpórea. No verso de número 14 ele diz: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Agora ele já está partindo para uma outra perspectiva da palavra mundo. Mundo aqui, mais uma vez, é o sistema que se opõe à sua palavra, é o sistema corrompido, caído. E no verso de número 15 ele faz uma afirmação: não rogo que os tire do mundo. Mais uma vez referindo-se aqui à posição física, geográfica. E ele conclui dizendo: mas que os proteja do maligno. O Senhor Jesus e a sua palavra, eles afirmam que o mundo jaz do maligno. Esse mundo sistema, esse mundo da cosmovisão, ele jaz do maligno. O que essa afirmação significa? Para ficar mais claro ainda, sabemos que pela palavra, Satanás, através do engano, ele assumiu o controle da cosmovisão que impera no mundo. Ou seja, ele trabalha a fim de cegar o entendimento dos homens, distanciando-os da verdade de Deus. Ou seja, o sistema mundano sem Deus está sob a influência do diabo. Mas isso não significa que o mundo pertence a ele. Ele não tem autonomia para fazer o que ele quiser. O diabo não tem esse poder. Aliás, eu não gosto de usar essa palavra poder atribuindo ao diabo. Ele não tem essa influência, ele não tem esse domínio. Sabe, o texto lá de Lucas, em que relata o momento em que Cristo ele é tentado lá no deserto, Lucas capítulo 4, Lucas deixa bem claro lá, ao narrar essa tentação de Satanás, que ele não tem esse domínio. Satanás lá ele apresenta para o Senhor Deus, para o Senhor Jesus, todos os reinos do mundo, e ele faz uma proposta. Ele diz lá: dar-te-ei todo este poder e a glória destes reinos, porque, ele explica, porque me foram entregues e eu os dou a quem eu quero. Satanás diz: porque me foram entregues. Ou seja, ele só pode atuar onde lhe dão espaço, onde lhe dão autorização. Por isso a palavra de Deus nos diz que ele anda ao nosso derredor, agindo através do engano, através da sedução, procurando uma oportunidade, uma fragilidade nossa para nos derrubar. E aqui está a quarta lição na nossa oração sacerdotal de Jesus. Na percepção do Senhor Jesus, a maior necessidade dos seus discípulos é o de serem guardados dos ataques de Satanás. Preste atenção nisso. Não é que eles sejam isentos de necessidades na vida, não é que eles prosperem financeiramente, nem que portas se abram para que eles venham assumir cargos ou posições de destaques ou de liderança. Também não é para que eles se tornem influentes na política. E aqui eu quero abrir um parêntese. Veja, essas coisas que eu acabei de citar, elas não são ruins em si mesmas. Jesus, ele sabia que o maligno usa as nossas necessidades, os nossos anseios para nos atacar, para nos seduzir, para nos corromper. Como já citei, os evangelistas, Mateus lá no capítulo de número 4, Marcos lá no capítulo de número 1, Lucas lá no capítulo de número 4, eles relatam que por 40 dias Jesus foi provado, ele foi testado, ele foi tentado pelo diabo lá no deserto. E o relato bíblico nos mostra que Satanás, de maneira deturpada, ele usa situações, ele usa áreas que causam impacto nas nossas vidas e de todos aqueles que estão à nossa volta, para nos induzir ao erro. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque a mesma Bíblia que nos informa que ele age no mundo, que ele está solto e que ele age,
aí que ele é o dominador dessa cosmovisão. A mesma Bíblia que nos dá essa informação nos diz que, por causa da sua desobediência, ele foi expulso do céu, que ele não obteve sucesso ao tentar Jesus, e que na cruz ele foi completamente envergonhado, ele foi completamente vencido por Cristo Jesus. Infelizmente, muitas pessoas que ainda não compreenderam a perspectiva bíblica, tanto de mundo enquanto sistema corrompido, e o papel e a autonomia desse ser caído que governa o sistema, essas pessoas passam a adotar uma visão equivocada, dualista, pautada na ideia de que Deus está lutando para tentar vencer o diabo. Olha que absurdo. E por causa desse tipo de visão distorcida, essas pessoas atribuem uma divisão entre aquilo que é santo, secular, profano. Para os que agem assim, pensam assim, eles acreditam que tudo aquilo que é vinculado à religião, ao templo, ao momento litúrgico, é considerado santo, ou seja, é de Deus. E todo o restante, ou é secular, ou é profano, é do diabo. Todavia, não é isso que a Bíblia nos ensina. Ela afirma que Deus criou todas as coisas. E mesmo com a ação do pecado e a situação, ou atuação, melhor dizendo, real, imortal de Satanás no mundo, o mundo permanece sobre o domínio e a soberania de Deus. Deus continua sendo o Senhor Supremo. E como igreja, eu e você, já restaurados no Senhor, podemos e devemos glorificar o nome de Cristo em todas as áreas da sociedade. É o que Jesus vai dizer um pouquinho mais à frente. Áreas como a educação, a política, as artes, o entretenimento, a mídia e tantas outras áreas, sem nos esquecermos da advertência de Jesus. A tentação é inevitável, mas cedo ou mais tarde seremos tentados. Mas Cristo Jesus nos apresenta e nos aponta o antídoto para a tentação. No verso de número 17, Jesus diz assim: santifica-os na verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é ser santo? Será que santidade está especificamente ligado à maneira como alguém se veste? Ou aquele ar, aquela impressão ou aparência que muitos tentam passar? Será que ser santificado ou se santificar tem alguma relação com regras moralistas? Melhor, será que o termo santo e seus derivados, santificar, santificação, etc., tem origem religiosa ou na Bíblia, como muitos pensam? A resposta é não. Esse vocábulo, tanto no hebraico quanto no grego, ele carrega um sentido, e isso sim é importante nós entendermos. Qual o sentido? De separar, um sentido de separação, ou seja, estar separado para um propósito, para um uso exclusivo. Um exemplo disso, lá do Antigo Testamento, todos os objetos do templo, eles eram considerados santos, não porque tivessem um poder ou uma áurea mística, sobrenatural sobre eles, mas porque eles eram separados para um uso exclusivo nos ofícios do templo. Por isso, eles eram considerados santos. Fazendo uma analogia bem pobre, mais clara para a nossa compreensão de como entender essa separação hoje, ou o sentido dessa palavra santo hoje, basta nós pensarmos na função de alguns objetos pessoais de cada um de nós. Exemplo, a sua roupa íntima, ou a sua escova de dente, ou a sua lâmina de barbear.
entre outras coisas. São objetos ou coisas separados para um uso exclusivo, particular, seu. Era esse o sentido, e é esse o sentido da palavra santo. Qual então era a perspectiva e o entendimento de Jesus a respeito da santificação? É importante nós meditarmos nisso. Mesmo na perspectiva e no ensino do Senhor Jesus, santificar não significa, preste atenção nisso, necessariamente parar de pecar. Caso contrário, Cristo não faria a afirmação que ele fez no verso de número 19, acompanha aí. Ele diz assim: em favor deles, eu quem? Ele, me santifico. Veja, Cristo, ele não tinha pecado, muito pelo contrário, ele viveu uma vida sem pecar. E por que ele diz, em favor deles eu me santifico? É por causa desta afirmação de Jesus, que nós chamamos essa oração feita no capítulo de número 17, de a oração sacerdotal. Com essa afirmação de Jesus, em favor deles eu me santifico, Jesus ele descortina o verdadeiro significado da oração sacerdotal. Aqui, como nos diz o autor lá, escrevendo aos Hebreus, ele se apresenta como o nosso perfeito sumo sacerdote, como o nosso perfeito sumo sacerdote intercessor, a fim de que possamos passar da justificação para a glorificação. O que Jesus está nos dizendo aqui, nesse verso de número 19, é: em favor deles eu fui separado. Eu fui colocado à parte por Deus para realizar a obra da cruz. Em favor deles, eu me separo como sacerdote. Em favor deles, eu me separo como fiel intercessor. Em favor deles, eu me ofereço, eu me apresento como sacrifício verdadeiro. Ele se identifica aqui, querido, como o pastor e o guarda das nossas almas. E essa intercessão sacerdotal eficaz, ela não tem fim. Porque o autor lá, aos Hebreus, no capítulo de número 7, no verso de número 25, ele diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Agora, preste atenção numa coisa. Eu preciso frisar algo aqui. Que se por um lado a palavra santo e seus derivados não tem o objetivo de passar a ideia de perfeição, nela, na palavra santo, a possibilidade de conformação com o pecado também é rejeitada. Veja como Jesus encerra o verso de número 17. Ele diz, santifica-os na verdade, ele encerra dizendo, a tua palavra é a verdade. A palavra é o instrumento da nossa transformação. A palavra é o instrumento da metanoia, da mudança da mente, a mudança de crenças, mudança de valores, mudança de opiniões, mudança de comportamento. Os mesmos evangelistas que registraram a aprovação de Jesus, registraram também como o Senhor Jesus derrotou o diabo e as suas tentações lá durante aqueles 40 dias sendo provados no deserto. Foi pela palavra. Você conhece, está escrito, porque está escrito. A palavra nos transmite o poder de Deus para vivermos em santidade e não o contrário. Ela é o instrumento pela qual Deus chama todos os homens ao arrependimento e à salvação. E aqui está a quinta lição para nós hoje na oração sacerdotal de Jesus. O Senhor Jesus afirma aqui no verso de número 17. A tua palavra é a verdade. Ele não afirma a tua palavra contém a verdade. Hoje virou moda dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. E os que o fazem tentam embasar tal argumento em fatos históricos de composição do cânon bíblico, sem o menor embasamento.
Alguns com espírito de Marcião. Procure estudar quem foi Marcião na história. Marcião chegou a excluir o Antigo Testamento porque ele achava que os livros que lá estão, eles não representavam o mesmo Deus que é representado no Novo Testamento. Os que têm espírito de Marcião hoje, eles alegam que o Antigo Testamento caducou e que ele não tem serventia para nós a não ser histórica, se esquecendo que a Bíblia que Jesus lia, a Bíblia que Jesus interpretava, o texto que ele usava para ensinar os seus discípulos era exatamente o Antigo Testamento. Não existia o Novo. Jesus sempre primou e sempre valorizou a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 5, lá no verso de número 18, ele afirma: em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, jamais um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Paulo, escrevendo a sua segunda carta ao jovem Timóteo, lá no capítulo de número 3, a partir do verso de número 14, ele diz assim de Timóteo: desde a infância você conhece as Sagradas Escrituras e você sabe que as Escrituras são capazes de te conduzir à salvação pela fé em Cristo Jesus. E lá no verso de número 16 ele vai dizer: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir e para formar na justiça. Ele diz lá: por ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Queridos, o poder dessa palavra transformou a vida dos discípulos. Está aí no versículo de número 6, versículo de número 8, versículo de número 14. E depois deles terem sido moldados por essa palavra, o Senhor declara no verso de número 18: assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Nós somos enviados de volta, não geograficamente, porque nós nunca saímos do mundo. Mas vamos entender isso aqui. Nós somos enviados de volta às relações humanas, onde as amizades, as trocas e os desenvolvimentos acontecem. Infelizmente, há quem acredite que para servir a Deus é preciso cortar relações com as pessoas que não professam o mesmo tipo de fé que nós professamos. Pessoas acreditam que é preciso deixar de frequentar lugares, ambientes que não estejam relacionados ao ambiente religioso, ao culto, ao momento litúrgico. Ou seja, na cabeça dessas pessoas, a melhor forma de agradar ao Senhor é se isolar completamente do mundo. Não é isso que Jesus está pedindo de mim nem de você. Não é isso que Jesus está dizendo aqui no texto. Jesus não está dizendo que, pelo fato de sermos seus discípulos, nós temos que nos isolar do mundo. Aliás, o maior campo de trabalho e de investimento do Senhor Deus, do Senhor Jesus, é o mundo. Veja, ele venceu o mundo, ele venceu o sistema, ele venceu essas ideias, ele venceu essa cosmovisão contrária à sua vontade. Desse meio ele nos tirou e ele nos preparou e tem nos capacitado com a sua palavra. E agora com a sua palavra ele nos envia de volta para o mundo, não para esse mundo desse sistema, mas para o mundo das relações humanas. E ele nos manda de volta com uma missão. Mateus capítulo 28, lá no verso de número 19. Vão e façam discípulos. E aqui no finalzinho está a nossa sexta lição de hoje na oração sacerdotal de Jesus. Qual é a lição? A nossa tarefa é estabelecer relacionamentos e interagir biblicamente com o mundo à nossa volta. Mateus capítulo 5, Jesus diz: vós sois o sal da terra. Eu quero concluir essa nossa meditação dizendo que nós fomos separados do mundo pela palavra e enviados de volta ao mundo com a palavra. A palavra sempre foi e sempre será o meio de transformação das nossas vidas. Que o Senhor Deus
tenha graça e misericórdia da minha vida e da sua vida para compreendermos e entendermos isso. Ele está nos chamando, Ele está nos convocando de novo para aquilo que é a essência da nossa fé, para aquilo que é base para cada um de nós. Para o quê? Para o quê? Para a sua palavra. O Senhor Jesus está nos chamando hoje para a sua palavra. Os meus discípulos, os meus amigos, eles recebem a palavra, creem na palavra e através da palavra eles se tornam um agente de transformação no mundo. Que o Senhor Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, levante o rosto dele sobre você e te inunde de paz. Amém? Até o nosso próximo encontro. Fica na paz de Cristo Jesus. Deus abençoe.